sou Alan, esse é o Fé, Fraternidade é a Esperança. E hoje a gente está aqui nessa live do dia 25 de dezembro, nossa live de domingo. A gente não vai fazer hoje o nosso tradicional Evangelho Tá Vivo. Hoje a gente vai fazer uma live sobre Jesus na visão espírita, né? Então, aproveitando esse dia, né, que a gente comemora o nascimento do Messias, nós não vamos fazer o nosso Evangelho Tá Vivo. Vamos fazer uma live natalina, com a presença da nossa amiga Priscila Paiva, do Estúdio Kardec, que já está até chamando a gente aqui. Já vamos abrir lá para a gente dar início à nossa live da noite de hoje. Tem aqui ao vivo, tantos que vão assistir no gravado, Jesus na visão espírita. É esse o tema da nossa live de hoje. Oi. Priscila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O Evangelho está vivíssimo. Você falou que o Evangelho hoje não estava vivo? Hoje a gente não vai ter o Evangelho Tá Vivo, né? Hoje vai ter Jesus na visão espírita, porque a gente faz o Evangelho Tá Vivo, né? Tecnicamente hoje seria o item 19 do capítulo 2, e hoje a gente vai fazer o Jesus na visão espírita aí, né? Em homenagem à data natalina, que coincidiu, né? O domingo de Natal. Tudo bem por aí, Priscila? Tem tempo para não fala? Tudo bem. Ó, tenho que falar, né, filho? Já estava mandando mensagem pro Alan falando, o horário de Brasília é o horário do Acre, terra lá da Karen. É verdade. Negócio são vários. A gente começa a conversa num lugar e termina no outro, né? E aí eu tô esperando ele, cadê o Alan? E eu tava esperando você. Pensei, tá estranho isso. Eu fui olhar lá no outro perfil, tinha mensagem lá falando, e aí, posso abrir, né? Feliz Eu não vou Natal a abrir todos, antes. né? Feliz àqueles que estão chegando. Espero que tenham tido aí um bom sábado, um bom domingo, muita paz, a paz de Cristo, que esteja conosco hoje. Que assim seja. Sejamos envolvidos pela espiritualidade amiga, né? Hoje com essa missão aí de tentar fazer um resumo. Como é difícil, né, Alan? Mas a gente vai tentar, a gente vai se esforçar para fazer um resumão sobre a importância de Jesus, a visão espírita, né? Jesus para o espiritismo. Não sei se você recebe essas perguntas, Alan, mas é muito comum que tanto no perfil quanto na vida, né, no dia a dia, às vezes alguém pergunta: quem é Jesus para o espiritismo, né? O espírita acredita em Jesus, como vê? Aí quando a gente fala, ou então pergunta: vocês estudam o evangelho? E quando a gente se refere ao evangelho segundo o espiritismo, quer saber mais ou menos, né, qual a diferença? E então o objetivo da live, né, a gente é comemorar um pouco aí esse aniversário simbólico. Sabemos, né, que é uma data simbólica, mas importantíssima. Aproveitando esse momento para trazer essa visão, principalmente, é claro, aberta a todos, nós espíritas, mas principalmente para aquele que está chegando na doutrina espírita, para os simpatizantes e os curiosos, que possam ter aí essa ideia. Porque eu acho que às vezes a gente entra no automático e vai, né, Alan? Vai comentando e fala: Jesus, governador do planeta Terra, Jesus isso. E talvez essas referências que a gente passa não fiquem tão claras para quem está chegando na doutrina espírita. Fica distante, né? Tipo assim, como assim governador, né? Como assim? Porque a gente usa a palavra governador na política, e aí de repente você assiste uma live, uma palestra, onde o outro está falando: Jesus é o governador do planeta Terra. Então, assim, oi, quem, né? Como assim, né? Como assim alguém botou? Ninguém me chamou para eleição. É verdade. Você falou um assunto importante aí, o evangelho, né? Essa pergunta muita gente faz. Qual é a diferença do evangelho, segundo o espiritismo, para outros livros sagrados, sobretudo a Bíblia, né? Que é a mais citada entre o meio cristão, né? Exato. Então, a gente pode começar já? Sim, claro. Vamos lá, ué. A gente vai seguir aqui, né, uma linha de raciocínio, mas sempre, né, é um bate-papo, então também vocês podem participar, fiquem à vontade. Dentro das nossas limitações a gente responde, porque tem alguns fatos históricos, tem um pouquinho de informações que nós pegamos de livros e versos, vamos além do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí pode ser que a gente
gente não consiga responder tudo, né, Alan? Dependendo da curiosidade da pessoa. Tem, por exemplo, um amigo viu, né, os stories lá sobre a live, e ele começou a falar da questão do ano, e aí começou a trazer informações muito históricas, que eu falei, opa, peraí, que nem eu estou conseguindo acompanhar. Isso que você está falando, imagina compartilhar, né? Porque tem os estudiosos que vão fazendo aqueles cálculos, né? Interpretando lá para saber exatamente. Não, não é muito por aí, é só para a gente ter uma visão assim geral, né? Oião, só um oião mesmo no geral. Gente, essa conexão aqui, Minas, Rio, aí ele fala para mim, eu vou dar um oião. Então a gente tem, olha, tem informações desse livro aqui, Um Novo Olhar sobre o Evangelho, de Beatriz Carvalho. Esse é um livro que tem uma linguagem bem simples e direta sobre o contexto histórico, né, do nascimento de Jesus, da sua vida, enfim, do povo hebreu. E também tem algumas informações aqui da apostila do estudo aprofundado, da FEB. O estudo aprofundado ele acontece depois do estudo sistematizado. Quem se forma, né, conclui o estudo sistematizado, ESG, faz o aprofundado. Então vamos lá, né? A gente entende, né, são informações trazidas por Emmanuel, por meio de Chico, né, da psicografia de Chico, que Jesus está conosco desde a formação do planeta Terra. Então, Jesus... E aí depois você também vai compartilhando aí seu entendimento, porque às vezes parece uma coisa muito simples, muito boba, mas cada um vai compreendendo de uma maneira. Eu até tive esse questionamento há 2 semanas no estudo nosso na Casa Espírita. Alguém que já participa há um bom tempo falou, mas Jesus já foi, né, já é puro assim? Já saiu da criação das mãos de Deus. A gente sabe que, né, não é mão de Deus, mas a nossa linguagem. E não, né? Jesus, um espírito simples e ignorante, também foi criado do mesmo jeito. Deus não tem seus preferidos, mas ele evoluiu, né? Evoluiu muito. E nós temos essa informação, né? A literatura espírita nos traz que ele está conosco desde a formação do planeta Terra, né? A Terra está sob seus cuidados. E Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, né? Nós cremos que existe vida em todos os planetas, ou pelo menos na maioria, vida de diversas formas também, né? E Emmanuel nos traz que cada um, né, desses planetas, desses espaços aí do universo, tem ali um comando, né? Tem alguém que está ali organizando aquela situação. Assim como também nos traz sobre, né, os países. Nós temos aqui, segundo os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos que trazem informações, também nós temos, né, os mentores dos países. Mas vamos lá. Essa comunidade de seres angélicos... No Brasil é Ismael, né? Isso, Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. É a informação que ele nos traz. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. E os pródromos, aí já começam as palavras difíceis, né, científicas. Na vida, na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, são as palavras dele, né, um trechinho aí do livro A Caminho da Luz. E aí depois ele vai, eu não li o livro, são informações trazidas da apostila, mas essas informações têm outros trechos que são bem científicos, então não vou ler aqui, mas ele vai falando sobre a escultura geológica, né? E aí no finalzinho do trecho que eu tenho aqui separado, ele diz: definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Para a gente ver, né? Deus é perfeito, criou todas, né? Tem todas as leis divinas, está tudo aí né, na sua ordem, mesmo que a gente não compreenda. E aqui ele traz essa informação também falando sobre Jesus, né, como o governador do planeta Terra, e desde a formação tem essa importância nessa organização física e moral do planeta.
Aquela passagem do filme Nosso Lar, né? Quando o André Luiz vai procurar um governador e ele fica espantado quando ele tem que falar com o governador e o mentor diz para ele que não, tá tudo tranquilo. Aqui no plano espiritual, os governantes dão o exemplo, né? Então assim fez Jesus, né? Ele é hoje o nosso governador da orbe terrena. Mas ele veio aqui, ele fez todas as passagens para mostrar que é possível sim realizar, né? Ele veio trazer, ele veio fazer seu exemplo, né? Perfeito, Alan. Porque é aquilo, a gente vai também chegar nessa parte, né? Que Jesus envia sempre, né? Enviava os seus missionários, pode ser que ainda envie, né? Eu estou usando aqui as palavras. Jesus sempre enviou, né, esses exemplos, que alguns, né, até criaram religiões diversas, para que a gente pudesse ter essa direção. Mas aí o que ele fez? Ele, né, em determinado momento, ele veio exemplificar. Porque as palavras se perdem, às vezes a gente mesmo, né, tem todo um conhecimento e na hora da aprovação, por mais que a gente viva ali estudando, refletindo, em alguns momentos é difícil colocar isso em prática. E a gente também sabe que vendo, às vezes, no outro dia até li uma frase que era alguma coisa sobre não vai ser a sua opinião que vai mudar o mundo, vai ser o seu exemplo, né, suas atitudes. Porque tem isso, às vezes a pessoa pode fazer um discurso belíssimo, você até achar belíssimo, mas ela só vai mesmo te movimentar lá dentro, no seu interior, te comover, te tocar, se você sentir que aquilo ali é natural e ver no exemplo dela mesmo, né? Às vezes ela nem fala, mas só pelo exemplo, né? Você percebe aquilo e admira e de repente fala, poxa, eu quero, né, seguir isso que essa pessoa segue. E aí eu não estou falando de religião, estou falando de exemplo mesmo das atitudes dessa pessoa, né, do estilo de vida, enfim. É pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, Exatamente. Isso aí. E a gente tem, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, aí, até você que faz, né, todo domingo, faz a live aí certinho, 6 horas. Tá seguindo agora, tu tá desde o início? Tá seguindo uma sequência sim, Deus do me livre. Evangelho? A gente Né? começou, acho que em junho. Em junho a gente Pra fazer começou a assim. fazer a sequência. Vamos terminar o capítulo 2 já semana que vem, se Deus quiser. Então, já passou por essa parte, mas quem quiser assistir pode ir lá procurar, né, a parte que fala sobre Jesus, porque Kardec começa, né, falando sobre as 3 revelações. E aí, caso alguém, né, que está chegando da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem trechos do Evangelho mesmo, com as reflexões que Kardec nos traz, baseadas nos ensinamentos que os espíritos trouxeram para ele. E, né, dentro dessas reflexões, a gente vai compreender colocando essas palavras-chave, né? A reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, os princípios da doutrina espírita. Então, para aqueles que ainda não se encontraram numa religião, que tem isso dentro de si, é importante que tenham esse entendimento. Nós refletimos também sobre o Evangelho, só que com essa visão. Lá no início ele vai falar, Moisés trouxe a primeira revelação, né? Foi a primeira revelação, trazendo o decálogo, e depois, no momento determinado, no momento certo, onde a gente estava maduro, né? Nós estávamos maduros, vem Jesus como a segunda revelação, e o Espiritismo a gente compreende sendo a terceira, né? Mas eu quero olhar, Sim. vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente separou sobre o contexto histórico. Porque aí, no caso, essa parte moral, é claro que a gente vai falar, assim como o Alan já trouxe aí vários conteúdos, mas ele está aí sempre trazendo, né, a parte moral, né, todo domingo. Então, hoje a gente não está preso a um ensinamento em si e compreender de uma maneira assim, né, como era a vida daquele povo. A teocracia judaica, interessante que o povo judeu era governado por um regime teocrático, em que o poder governamental emanava da religião. Então é interessante que a gente veja isso. Naquela época, assim como existem hoje em dia ainda, né, alguns países onde está tudo junto, política, religião, para eles era uma coisa só. Os livros de Moisés constituíam a lei, a Torá, tendo grande valor também os livros dos profetas e o Talmud, livro que contém a sabedoria rabínica. Então, lá a Torá era a lei que comandava eles também como povo. Não era como hoje em dia, que a gente até pode ter uma certa influência, né? As nossas leis têm uma influência também de acordo com a nossa religião, que é o nosso comportamento, a nossa conduta moral, mas nós, por exemplo,
vivemos num país laico, então tem diversas, a gente tem que tentar organizar isso tudo, né? De modo que tente compreender ali que tem pessoas que professam outras religiões que não acreditam, ou que não seguem, né? Não é nem que não acreditam, que não seguem o cristianismo, outras que não acreditam em nada, e às vezes eu falo assim, às vezes assim, nada só não é aquele Deus que ensinaram, né? A pessoa tem uma fé, acredita em algo, mas enfim. Não está formatado objetivamente. Isso é importante a gente falar, porque tem muitas dessas pessoas que não têm uma fé formatada objetivamente, mas não por isso elas deixam de acreditar num Criador maior, né, do que nós. Exatamente. Exatamente. O bom né, no Espiritismo a gente tem essa liberdade de tentar compreender ali, poder questionar, não ficar só, o Alan falou isso, está falado, acabou, não posso questionar, não posso duvidar um pouco, né? Ou a Priscila. A gente pode ir, não falta conteúdo espírita, né? Pode e deve. E aí, continuando aqui, ela diz, a religião, tão importante na vida dos judeus, apresentava também uma lacuna. Moisés praticamente não se referiu à sobrevivência do espírito após a morte física. Os profetas raramente o fizeram, então eles fizeram de uma maneira velada. Esse fato deixava em aberto essa questão da vida após a morte. E aí cada grupo ali entendia de uma maneira. Havia os que não acreditavam na vida após a morte, os saduceus ou materialistas da época. Outros, como os fariseus e o povo em geral, acreditavam na sobrevivência do espírito, admitindo que este entrava numa espécie de sono após a morte, aguardando o juízo final, quando então voltariam a seus corpos na ressurreição para serem julgados. E aí ela vai continuando falando sobre isso. É interessante, porque hoje em dia também, né, tem religiões, né, tem pessoas, vertentes que acreditam que vai ter um sono, outros já acreditam que vão despertar em algum local, outros acreditam em reencarnação como nós. E a gente vê que até naquela época já existia essa questão. E é Jesus que vem falar sobre o reino dos céus, né? Trazer essa mensagem do plano espiritual, mas de uma maneira velada, porque o povo estava um pouco maduro para receber essas informações, mas não tão maduro. E a ciência precisava avançar, né, Alan? Sim, com certeza. Pelo não mútil, né? Na verdade, todo esse histórico que a gente passou com essas 3 revelações, talvez Jesus foi a que tocou na ferida num momento muito crítico, né? Porque de Jesus para o Espiritismo não tem tanta diferença quanto de Moisés para Jesus, né? Então, assim, Jesus veio incumbido de uma tarefa muito difícil de ser realizada, né? E apenas uma pessoa, né? Porque o Espiritismo ele já vem carregado dessa ideia, do ideal, né? Allan Kardec não é fundador do Espiritismo, né? Ele não é a pessoa que representa o Espiritismo, é o codificador que trabalhou muito, né? Um pedagogo que veio com essa missão de codificar, né? De pautar esses fenômenos, né? E tal. Mas Jesus não, veio ele, né? Para essa missão. E a gente tem que entender que de Moisés para Jesus já foi um salto e tanto para a humanidade, né? No sentido moral, né? E depois de Jesus para o Espiritismo, meio que é uma continuação, né? Tanto que não existe. O Espiritismo sem Cristo, ele é vago, né? Ele não tem muito o que se fazer. Além de estudar fenômeno de extrafísico e tal, mas assim, sem o cristianismo, ele não pode agregar em muito na nossa alma, né? Nos nossos valores morais, né? Exatamente. Até assim, eu particularmente, você sabe, né, como meu amigo, que eu não tenho tanto interesse ainda na parte do plano espiritual, de mediunidade. O conhecimento que eu tenho é a partir, né, das palestras, eu ouvindo, até estudando para fazer, aquele geralzão, né, nada profundo. Estudei no ES, no aprofundado, a gente também. Enfim, não é a parte que me interessa, eu gosto mais da parte moral. E aí eu costumo falar, né? Por exemplo, eu quero saber o que eu vou fazer com isso, né? O que vai mudar a minha vida, vai mudar aqui, ó, né? Não que eu queira transformar assim, as pessoas no sentido de, tenho que mudar o outro, mas, como você falou, através do exemplo, através da gente divulgando, né? Que as pessoas tenham esse conhecimento, se interessem, que elas possam também haver essa transformação que a gente sabe que é necessário e urgente na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Então, é essa parte que me prende, que é a questão moral, como você falou. Então, eu vou fazer propaganda do meu perfil. No momento, a gente está estudando as leis morais. A próxima
Aqui, deu branco, a lei de conservação. A gente vai estudar a lei de conservação, provavelmente no próximo domingo, né? Mas eu sempre confirmo lá. E a minha live, eu não concorro com a Alain, a minha live é às 8 horas. A sua é que Seguindo, horas? a minha tá 8 horas, era 7h30, eu passei para 8. Ah, tá. 20 horas. Até por 20 isso que a horas. gente nem faz muita live, né? Porque é muito perto uma da outra, então acaba. Hoje você não vai fazer, né? Não, Hoje é não só. tem nem voz para isso. Porque tem um Então, cansaço. Por mais que seja um Natal tranquilo, você sempre sai um pouco do ritmo, né, da rotina e acaba sendo um pouco cansativo. Aí não tem condições, não, de fazer mais uma live. A gente veio com o Domingão Espiritual, né? A gente Isso abre aí. aqui às 6h15, Priscila termina lá às 20 no perfil dela, @Estúdio Kardec, né? Todo domingo lá tem live também. Se o pessoal quiser acompanhar lá, o conteúdo da Priscila é muito, muito bom mesmo, muito legal, porque ela, além de falar, ela dá a pincelada pessoal, jornalística dela, que dá muito certo o negócio lá. Então, se você quiser seguir lá. Às vezes eu até demais, né? Dou meu espetáculo, não aguento e saio falando. Mas enfim, a gente tenta segurar a onda. Até a última que eu fiz, eu falei, gente, eu tenho que ficar presa aqui, que eu tô com o livro dos espíritos, né? Aí, às vezes, o assunto saiu um pouquinho assim dentro ali, né? Que era a lei de reprodução. Mas eu falava, gente, Kardec não falou sobre isso, então tem que ter cuidado para não misturar e não parecer, né? Que a minha opinião pessoal, que eu sei. Enfim, eu tento deixar claro o que é a minha opinião, o meu pitaco, e o que é o espiritismo que está aqui. Até porque a gente, quando se propõe a esse trabalho de live, palestra presencial, o que for, a gente, de certa forma, a gente vai trazer a nossa visão, nosso entendimento. Tudo tem um pouco da gente, não tem como não ter, né? Mas aí, só para fechar, é isso. Eu estou estudando, Alain estudou o Evangelho, eu estou estudando no momento o Livro dos Espíritos. Estamos nas leis morais, seguindo lá direitinho as perguntas e respostas. E a próxima é a lei de conservação. Queria só fazer um parêntese. Quando você falou agora há pouco sobre essa questão do Cristo no Espiritismo, o que isso pode mudar na minha vida, né? Queria só fazer um parêntese, porque na sua vida vai mudar muito pouca coisa, né? O Cristo nos traz essa responsabilidade de evoluir, né? Pra gente, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim mesmo, né? Mas o que isso vai mudar na minha vida, né? Que é um jeito de falar, um modo de falar, porque na verdade o que tem que mudar é a gente não encarar a vida, né? É isso que vem trazer Cristo através da reforma íntima, né? Só fazer esse parênteses aí, porque esse é o tipo de coisa que eu escuto bastante aqui. Mas eu estou fazendo as coisas aqui, estou lendo o Evangelho, não sei o quê, mas você não muda. Mas se você não mudar dentro de você, muito pouca coisa vai mudar do lado de fora. Então, mas aí foi até bom você falar isso, porque eu não concluí, né? Eu fui falando, você sabe, às vezes eu saio falando direto. Eu saio falando, e é bom que eu volto lá e concluo, porque o que eu estava querendo dizer é justamente nessa questão moral. A Alain falou da importância, né? Do Evangelho, dos ensinamentos morais do Cristo. O Espiritismo sem isso, né? Seria só a parte científica. E aí eu comecei a falar e não concluí, é justamente isso. No momento eu não tenho interesse nessa parte do plano espiritual, pode ser que um dia eu comece a estudar, mas até então, né, não estudo, não me dedico a isso, e prefiro a parte moral, porque eu faço esse questionamento assim do plano espiritual. Por exemplo, é importante a gente saber, mas eu falo, mas o que vai mudar para mim se lá no plano espiritual é assim ou assado? Eu quero saber aqui, né, essa parte moral para mudar a minha vida, né, para eu poder me transformar e mudar a minha vida. Porque tem algumas questões que as pessoas começam, mas será que o espírito come, o espírito bebe? Será que o animal também está lá? Será que... Começam a fazer perguntas que eu não sei porque eu não estudo isso, e aí eu fico também pensando para mim, eu falo, mas também o que vai mudar se for assim assado? Para mim, eu estou falando pessoal, não estou criticando quem estuda, né? Claro. Então eu acabo me prendendo nessa parte moral nesse sentido, do que isso vai mudar na minha vida, a parte moral, né, que eu consigo absorver e aos poucos tentar mudar a minha vida diferente dessas questões do plano espiritual. Às vezes questões de perispírito, né? De como é ou não é, e aí tem uns debates aí, né? Gravidade, não sei o que. Realmente, existem alguns assuntos, eu costumo falar muito aqui, que as pessoas estão tão preocupadas em irem para o nosso lar, esquecem de fazer o que tem que fazer nesse lar, né? Então, se você está aqui nesse planeta, nesse momento, aproveite as oportunidades que ele te dá para você conseguir moldar
o seu espírito, a sua moral, para quem sabe você ascender a mundos até melhores do que o nosso lar, né? Mas é exatamente, eu estou querendo dizer boa noite. Justamente isso, né? Que é importante, cada um vai ter o seu interesse em determinado assunto, em cada parte, mas é isso que eu quis dizer mesmo. É que para mim ainda não me pegou, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu vire e fale, ah, agora eu quero, mas por enquanto eu fico muito nessa parte moral. E aí, como você falou isso, né? O que seria do espiritismo sem essa parte moral? Evangelhos, ensinamentos de Jesus. Também, às vezes, lá nos estudos do centro, falam assim, ah, a gente tem contato com essas informações há 2000 anos. Eu falo, não, peraí, não é assim também há 2000 anos, porque vamos entender, né, que demorou para se propagar aquilo ali, aquela informação, né? Demorou um tempo. E depois, essa informação na Igreja Católica, ela era muito fechada. Não tinha essa coisa do padre rezar a missa em latim e tal, né? Ele sempre foi muito assim, né? Para poucos. E às vezes, quando se ensinava, não podia questionar. Então, só vai começar, eu acho, que a se propagar para valer quando tem a impressão da Bíblia, quando fica, né? Tem as traduções, e isso começa a ser algo acessível a todos. Então, não acredito que seja tão simples assim a gente resumir que a gente tem esse conhecimento do Evangelho há tanto tempo. Agora, o importantíssimo, né, que o Espiritismo, ele nos traz esses ensinamentos com essas chaves, a reencarnação. Em muitas passagens de Jesus, a gente vai ter uma outra compreensão diferente de outros irmãos cristãos, né? A parte da mediunidade, a questão dos fluidos, né? Da cura. Eu estou estudando a Gênese, a gente estuda lá os milagres, né? Que está tudo dentro da lei natural, no nosso entendimento, né? Não era nada sobrenatural. É que Jesus, com sua autoridade moral, sua superioridade, ele conseguia fazer isso, operar através dos fluidos. Mas naquela época, ele não tinha como explicar tudo isso. Precisava da gente estar um pouco mais maduro. E ainda hoje é difícil compreender, né, tudo isso. Certeza. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda à live. A pessoa fez uma pergunta aí, pessoal. Aqui o Nando. Perdão meus olhos. O Nando acompanha as minhas lá do Estudo Kardec. Ah, então é com você, então. Vai daí, Priscila. Mesmo porque os espíritos que lutam para poder reencarnar, nós que estamos aqui. Temos que aproveitar o máximo nossa experiência carnal atual e melhorarmos cada vez mais. Isso mesmo. Dizem por aí também que a fila está grande, né? Não sei se é isso. Ele está falando que nós temos que, né? Nós temos que aproveitar essa oportunidade da melhor maneira, né? Tá tudo certo aí? Tá. Eu tô com o corpo estranho aqui, mas é o fone, tá tudo certo. Então, para a gente voltar aqui, olha, queria trazer esse trecho onde a Beatriz fala aqui, desde os tempos que remontam a Moisés, os judeus, está em Jesus em seu tempo, aguardavam o Messias para trazer-lhes de volta ao paraíso que perderam. Essa ideia foi se concretizando sob a forma do restabelecimento do reino de Israel, de uma forma gloriosa aqui na terra. Esperavam um Messias que viesse com muitos sinais ostensivos e assumindo poderes políticos, libertasse-os do jugo estrangeiro, reunisse novamente o povo judeu disperso, implantando assim outra vez os tempos áureos de Davi e Salomão. Embora tenha sido anunciado muitas vezes pelos profetas, dos quais se destacaram Isaías e Malaquias, como sendo portador de uma missão muito mais ligada à mudança interior das pessoas que a lideranças políticas, os judeus eruditos, ricos e orgulhosos, não conseguiram identificar a mensagem espiritual de Jesus, tal como foi anunciada, e muito mais ligados à forma que a essência, continuaram a esperar um Messias que iria mudar a política e não a eles próprios. Aí a gente traz, né? A gente já estava falando sobre isso, né? Essa questão da nossa mudança, a gente só pode mudar a si mesmo. Pode até mudar algumas pessoas através do exemplo, mas elas precisam querer também. Então a gente precisa, né, se dedicar ao nosso trabalho interno. Então, ela traz justamente, né, esse trecho falando sobre isso. Não é uma mudança política na época, né, que eles estavam esperando, por isso não identificaram em Jesus. E Jesus já vem naquela condição de tanta humildade para mostrar isso, né, Alan?
que a autoridade dele é uma autoridade moral muito superior e não essa que a gente vê das aparências, essa da vaidade, né, ser uma liderança, ter os holofotes e o poder ali nas mãos. E que esse mundo também que estão procurando esse rei nem é aqui. O reino é de outro mundo, né? Exatamente, né? Porque eles estavam esperando que fosse uma transformação aqui. Por mais que a gente, claro, queira e precise de mudanças, assim como no momento nós precisamos, né? Tem várias coisas a gente vê aí, tem não só aqui no Brasil a gente já tem muitas pessoas passando fome, mas tem países em condições ainda mais difíceis, os direitos Guerras, da mulher. Oi? guerras, né? Exatamente, guerras, né? Países onde a mulher não tem nenhum direito. Aqui no. Até não sei se vai dar para comentar, mas tem um trecho aqui do livro que ela fala até sobre isso também. Ela fala, ao lado de leis progressistas, havia outras que. Ah, tá. Ela fala, olha só, uma coisa interessante. O dízimo, na lei mosaica, corresponde hoje aos nossos impostos, já que era tudo uma coisa só, a religião e a lei lá do país. Ela já coloca isso. Em nosso sistema, o responsável por essa área é o poder público, ficando as contribuições às diferentes religiões para serem feitas em caráter optativo. Ao lado de leis progressistas, havia outras que, sob a ótica de hoje, nos parecem francamente injustas, principalmente em relação à família e aos escravos. Na família, com o patriarcado levando ao extremo, o homem tinha poder sobre a vida da mulher e dos filhos. A mulher era considerada verdadeira mercadoria, sendo negociada pelo pai a sua entrega ao marido, que passava a ter total poder sobre ela. E ainda hoje, em alguns lugares, isso acontece, né? A mulher é vista, é tida como uma mercadoria, não tem nenhum direito. Então, a gente sabe que precisa avançar ainda muito. Mas, assim como naquela época, né? Não vieram, nós precisamos de ter, né, lideranças em todas as áreas, até mesmo Kardec fala isso na Gênesis, a gente precisa de líderes, né? À frente de empresas, enfim, bons, né, pessoas boas à frente de tudo, para poder alavancar esse progresso. Mas é diferente, né, do que a gente está falando aqui, de concentrar, de esperar que um vá resolver tudo politicamente. É isso que ela menciona aqui, que eles não reconheceram, né, a maioria dos judeus, e quem recebeu mais a mensagem dele foram os humildes, né? Aquelas pessoas que conseguiam compreender melhor. Não era muito interessante o que ele falava para os ricos, para os poderosos, né? Não são os sãos que precisam de médico, né? Só fazer uma pausa aqui, para quem está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre Jesus na visão espírita. Nossa live hoje é uma live natalina, estamos falando sobre Jesus na visão espírita, com a participação da nossa amiga Priscila, diretamente do Rio de Janeiro, do @Estude Kardec, né, Priscila? Isso aí. Achei interessante esse ponto que você disse aqui sobre essa questão do dízimo na lei mosaica. Eu não sabia disso. Eu aprendi nesse livro também. Vou mostrar aqui o livro de novo. É um novo olhar sobre o Evangelho, que ao contrário, né? Beatriz P. Carvalho. Quando eu comecei a fazer palestra, eu fui convidada lá no centro, me deram esse livro. E ele é bem interessante porque ele é muito resumido, não é? A linguagem é simples, direta, sim. Não é aquele livro que você fala, aquela leitura cansativa. Então tem tópicos assim, né? Por exemplo, só aqui, ó, em 2 páginas. Essa página aqui, ela fala da origem espiritual do povo hebreu, que aí eu vou ler daqui a pouquinho. E nessa outra aqui, ela já fala da teocracia, que foi essa parte que eu li, sobre o regime, né, o poder governamental emanar da religião, né, democracia, o poder emana do povo, teocracia, o poder emana da religião. E aí ela depois vai falar sobre isso, que as leis de Moisés eram leis humanas. Para quem está chegando agora na doutrina espírita, outro ponto importantíssimo, que a Alain abordou há pouco tempo na live aqui, né? Está estudando o Evangelho. O decálogo, nós consideramos lei divina, né? São as leis, né? Vamos explicar, porque o decálogo, né? Os 10 mandamentos, isso. São leis imutáveis, são leis divinas. As outras leis, elas foram promulgadas por Moisés como um líder político, para controlar aquela galera ali que ele estava organizando. Então, até vou falar aqui rapidinho. Os outros livros, né? Ele escreve na Gênesis a origem do homem e do mundo. No Êxodo, narra a fuga dos judeus do cativeiro no Egito. Levítico trata das práticas sacerdotais. Números, ele vai ter o recenseamento do povo judeu.
e Deuteronômio, código de leis familiares, civis e militares. E é por isso que, às vezes, a pessoa vai trazer um recorte lá do Velho Testamento, tentar adaptar para hoje, né? E falar, mas está lá escrito na Bíblia isso, mas aquilo era para aquele povo. Aquele momento, né? Não faz mais sentido hoje em dia. O povo era nós, né? Nós tá aí desde aquela época. Exatamente, é pra gente que é rebelde, né? E aí um grande exemplo disso é essa questão da mulher, que a gente sabe que ainda acontece hoje em dia, mas que ela coloca aqui, né? Que ao lado de leis progressivas haviam essas leis absurdas sobre as mulheres e outras também sobre os escravos. Aí aqui ela falou, né, repetindo o que você disse que achou interessante, vou falar, as leis de Moisés eram leis humanas. O caráter divino que lhes foi dado visava afirmar autoridade. Determinava o pagamento do dízimo, que era a contribuição de todos para as obras públicas e para a assistência aos menos favorecidos. É interessante isso também, que é uma questão que hoje em dia, às vezes, as pessoas não gostam, né? Quando as pessoas... na lei... Pode falar. Pode falar. Não, é que às vezes vai ajudar quem não pode, né? Ó, né? Justiça social, aqui, ó. E para assistência aos menos favorecidos. Aí lá estou eu dando os meus pitacos. O dízimo na lei mosaica corresponde hoje aos nossos impostos governamentais, pois em nosso sistema de governo, o responsável por essa área é o poder público, ficando as contribuições às diferentes religiões para serem feitas em caráter optativo, ou seja, na Igreja Católica vai funcionar de uma maneira, na Evangélica de outra, no Centro Espírita de outra, hoje em dia, né? Tanto que no Centro Espírita não tem essa questão do dízimo. Pelo menos na minha casa espírita é através de associados, né? Quem se associa faz uma contribuição mensal. Aí eu também não posso falar de todos os centros, porque aí cada um, não sei, pode ser que seja diferente. Diferente da Igreja Católica. Mas achei muito interessante essa parte, para a gente entender esse contexto desse dízimo. Na verdade, assim, você vê que sem o contexto a gente fica de a pé para tomar certa decisão, para tomar determinada atitude. Por que tinha o dízimo, então? Porque como era teocracia, né? Era a religião misturada com o governo, né? Aí você pega lá Zaqueu, você pega aquela galera que cobrava imposto, quer dizer, então é daí que sai a necessidade de se dar uma porcentagem do seu ganho, da sua receita, para, na verdade, não é para a religião, era para uma religião que naquele momento era consorciada com o governo, né? Então aquele valor ele não iria totalmente para o cofre religioso, ele seria revertido, né, pela manutenção dos bens públicos, inclusive você fala aí até para ajudar os menos favorecidos, né? Então, que legal, fiquei sabendo disso aqui agora, achei interessante isso aí, viu? Eu não lembro agora aqui exatamente o trecho, eu não marquei, mas tem uma outra coisa que ela fala também sobre isso, que é a questão... foi quando eu li aqui que ela fala, eles estavam esperando um Messias que fosse um líder político que libertasse eles do jugo do Império Romano. E eu acho que no trecho que eu li não fala isso, mas tem outro momento aqui que ela fala que os impostos estavam cada vez mais caros. Então, é claro, poxa, tem um outro povo te controlando. O imposto está cada vez mais caro, você quer se libertar daquilo, né? Sim. Então, por isso que eles esperavam esse Messias vindo dessa maneira, com autoridade militar, com autoridade que fosse para libertar eles. Exatamente. Aí aqui eu realmente não marquei. Esse livro é interessantíssimo, Alan. Se um dia puder... Repete para nós aí, a Daniela está perguntando aí, ó, é o novo... Um novo olhar sobre o Evangelho. Vou tirar uma foto depois e colocar também nos stories. Tá. É muito legal, porque eu estou até pensando em reler, que eu li, deve ter uns 6 anos, não lembro. Ela vai falar, sabe, desde o que cada livro da Bíblia, né, resumidamente, cada livro da Bíblia tem, vai contar a história dos hebreus, que até eu falar agora, né? Aí, por que os hebreus estavam esperando tanto o Messias? Emmanuel nos traz essa origem espiritual do povo hebreu, né? Ele vai dizer que... Peraí, deixa eu ver se eu estou lendo aqui direito. Não estou lendo direito. Era aqui nesse livro, olha eu. Achei que fosse da apostila. Ele vai falar dos exilados de cá. Se você tem conteúdo em apostila, em livro, em PDF, em PowerPoint, o que você precisar, mas tem conteúdo. Uma beleza, né? Eu vou baixando tudo para poder ter aqui. Eu vou mandando estilo Alan, assim, ó, dá um olhão aí. Olhão.
Aqui é a origem do povo espiritual, né? A Bíblia, no Velho Testamento, relata de maneira minuciosa a história que aqui resumimos. É a história terrena, planetária desse povo mesmo, e a história espiritual. De onde vieram esses espíritos? Qual a sua origem? Allan Kardec, em seu livro A Gênese, afirma serem os espíritos que deram origem ao povo judeu, assim como aos egípcios, aos arianos e a outros povos que se distinguiram em épocas remotas, procedentes de outro planeta, considerando seu adiantamento em relação aos povos primitivos, que naquela época habitavam a Terra. Tem muita essa curiosidade sobre os egípcios, né? Com tudo aquilo que eles fizeram. Então ela vai falar aqui, fizeram parte do que ele denominou raça adâmica, espíritos que foram afastados de seu planeta de origem por estarem incompatibilizados com a evolução moral deste, que é o que a gente imagina que vem acontecer na Terra, com o progresso, né, a Terra passando para um planeta de regeneração, aqueles que não estiverem de acordo, vibrando igual, na mesma evolução moral, também serão convidados aí para um outro planeta para auxiliar moralmente não, intelectualmente, e na medida do possível moralmente, porque de acordo com aquele planeta podem estar mais evoluídos, né, diferente do que acontece aqui. Então, aí outro trecho, né, de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai descrever esse processo. Quando um dos planetas do sistema da estrela Capela atingiu um ponto de grande heterogeneidade social, devido aos diferentes graus de conhecimento e moralidade da sua população, os espíritos responsáveis por sua evolução, onde figura Jesus, promoveram a separação dos aptos a permanecerem daqueles que deveriam ser afastados. Eu lembro do joio e do trigo. Né? Foi o expurgo planetário, quando levas de espíritos desarmonizados com as leis naturais, de lá partiram com destino à Terra, planeta ainda primitivo, para se reeducarem na luta de cada dia e, ao mesmo tempo, auxiliarem no progresso entre os nativos. Ou seja, lá eles já não poderiam contribuir muito, né? Não estavam evoluídos, o planeta estava mais evoluído do que eles, e aqui eles já poderiam ajudar. Então ele diz, grande sofrimento envolveu esta partida. Emmanuel faz, na verdade ela que está falando, né, contando, Emmanuel faz um relato deste momento quando o próprio Jesus os reuniu e lhes prometeu não abandoná-los, e que numa ocasião futura encarnaria entre eles para os auxiliar. Uma parte desses exilados constituiu o povo judeu. Esses espíritos guardaram de maneira indelével a lembrança de terem sido expulsos de um paraíso porque tiveram acesso ao conhecimento sem o suporte moral. Tinham consciência de que agora deveriam conseguir o pão de cada dia com o suor de seus rostos, num processo de reeducação pelo trabalho. A lembrança, porém, daquela extraordinária promessa não se apagou jamais. Viveram esperando por Jesus, na figura do Messias, tão anunciada pelos seus profetas. Porque antes de Jesus vir, para quem não tem esse conhecimento, né, vários profetas anunciaram que viria um Messias. Então, eles já estavam aguardando. Só que a maioria não identificou Jesus como sendo esse Messias, como a gente falou anteriormente. Inclusive, a gente está neste capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai. A gente vai agora para o item 19, para finalizar esse capítulo, Progressão dos Mundos. A gente viu exatamente isso nas lives anteriores. Está até nos destaques, o Evangelho está vivo. Mundos inferiores, mundos de regeneração, mundos superiores. E aí a gente, que nem você disse, a Terra passando por essa transição planetária agora, vai acontecer esse mesmo momento, né, que um dia aconteceu com esse planeta Capela. Muitos serão convidados a ir para outros mundos para desenvolver, né, essas capacidades, né, e outros serão convidados a não mais ingressar na Terra, porque a moralidade deles, quem sabe até nossa, né, quem está falando dos outros, mas às vezes até nós estamos nesse balaio, a moralidade ela é tão baixa que ela é incompatível com o nível de frequência que a Terra vai tomar a partir desse momento, porque não é mais permitido que se compraza do mal alheio, né? Que observe com desdém a queda, né? Que se evoque, como sempre estamos evocando, o egoísmo, o ego, a arrogância, né? Então é um momento muito delicado para todos nós que estamos aqui na Terra nesse momento.
essa transição não vai acontecer da noite para o dia, mas já está acontecendo. Então, para a gente que quer continuar ainda na condição de aprender no mundo terreno, é uma responsabilidade de tanto, pelo menos, manter a nossa matrícula aqui nesse mundo. E é interessante assim, para algumas pessoas, o conhecimento espírita ele é absorvido com simplicidade. Assim, você, eu acredito, pronto. Outras pessoas já têm um pouco mais de dificuldade, tudo bem, porque cada um com o seu processo, né? Mas para mim faz muito sentido, porque tudo precisa de ordem, tudo precisa de regras, né? Até no outro dia o André Trigueiro fez um vídeo que era moderação versus censura. Fizeram essa pergunta para ele. Qual era a diferença, né? E aí ele falou, se o seu filho se comporta mal à mesa, você não vai corrigir? Deu um exemplo. E é mais ou menos isso, né? A gente precisa de uma certa conduta. Eu não posso fazer determinadas coisas no meu ambiente de trabalho, não posso fazer outras no meu, né, na casa espírita, enfim. A gente tem que ter aí uma regra, senão cada um fazendo o que quer não dá certo. E da mesma forma, aí você coloca isso no planeta, né? Tem que haver uma regra. E existe essa lei do progresso. E a gente está caminhando para essa evolução. Então, aí o outro, né? Ou nós, como você falou, estou revoltado, né? Ou não quero saber disso, não vou mudar minha conduta moral, e aí eu continuo aqui, de boa, que eu faço o que eu quero? Não. Nosso livre-arbítrio, ele é limitado. E existe essa ordem superior. Se eu não aceito, né? Eu tenho inúmeras oportunidades através da reencarnação. Inúmeras e inúmeras. Dizem até, né, que o planeta está desse jeito, esse caos, essa loucura, porque muitos espíritos encarnaram na Terra, estão encarnando como uma última oportunidade aqui na Terra para se corrigirem, né, para correr atrás desse passado aí, dessas faltas cometidas, né? Não sei, não sei qual é exatamente, porque os palestrantes é que falam isso, não sei exatamente qual é a fonte, mas dizem isso, eu acho que faz sentido também, né? E aí, não aproveitando essa oportunidade, serem convidados a se retirar e serem úteis num outro planeta, para mim, isso faz muito sentido, já que a gente está sempre recebendo essas informações, inclusive de missionários diferentes, porque às vezes eu não me identifico com a palavra de Jesus, né? Com a mensagem de Jesus, vamos supor. Mas tem vários missionários. Aí é o próximo item, né? Que só para a gente não deixar de falar sobre isso, o que a gente separou também. Há um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre. Sob a supervisão de Jesus, missionários renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. E Emmanuel diz que os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Buda, né, que é Siddhartha Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que encarnando em ambientes diversos, olha isso, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Então, essa mensagem ela foi trazida em diversas épocas, em diversos pontos, por homens diversos, né? Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários de sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, né? Então, para cada povo, ele enviou um ali que diferente, né? Tem para todos os gostos. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, Jesus enviou vários missionários, continua enviando, pelo menos de certa forma, né? Talvez não com tamanha moralidade, tamanha missão, mas eu acredito que, né, todos nós, de alguma forma, quando envolvidos com os ensinamentos e a fim de compartilhar, também somos, numa proporção menorzinha, missionários do Cristo, para que haja esse despertar para esses ensinamentos. Então, nós temos essas oportunidades. E aí cabe a nós decidirmos, né, qual o caminho que nós vamos seguir. É importante que se siga algum, né? São tantos que estão aí para a gente seguir, que não vale ficar sentado esperando o cara lá de cima. E não vai acontecer, né?
E é aquilo, se eu for uma criança pirracenta, né? Não, não quero, não vou fazer isso, não vou mudar, vou continuar vivendo da mesma maneira. Tem esse ponto de que vai chegar uma determinada época em que o planeta vibrando de uma outra maneira e a maioria da população está vendo essa transformação, eu vou ter que me retirar. Algumas aí, o espiritismo, eu não sei se tem alguma mensagem que fale a respeito, mas eu vejo outras pessoas assim, espiritualistas, falando que esses anos, né, esses últimos 3 anos da pandemia, tudo que a gente passou, e esse ano, que foi um ano bastante difícil, eu percebo que psiquicamente, espiritualmente, sabe, foram muitas questões da mente, eu acho. A gente tem problemas, né, de saúde, financeiro, enfim, mas acho que foi muito mental esse ano, e algumas pessoas falam que é por conta dessa mudança de frequência da Terra, né? Eu acredito, de certa forma, esse preparo é como se fosse assim, ó, e aí, o que que tu quer da tua vida? Bora lá, né? Tá na hora. E, querendo ou não, esse evento mundial pelo qual passamos, né, recentemente, essa pandemia, ela veio a mexer nisso, né, na frequência da Terra também, né? Isso. Porque mesmo que as perdas materiais, no sentido de pessoas que partiram para outros mundos, né, devido à decorrência, não só do vírus em si, mas também de outras doenças crônicas que foram deixando de poder ser observadas em decorrência da superlotação, né, nos leitos hospitalares, a gente já percebe a partir daí uma vibração completamente diferente, onde todos da Terra estavam ao mesmo tempo vibrando, né? Então, cada um de nós agora, depois que esse turbilhão aparentemente, temporariamente está controlado, cada um de nós carrega alguma chama daquilo que aprendeu naquele momento, né? E se a gente vai usar ou não vai usar aquilo, fica a consciência, a carga da consciência de cada um, né? Mas com Exatamente. certeza, É isso que a eu Terra penso vibra também. diferente. Isso, porque todos nós passamos, pelo menos por uma oportunidade de você ter empatia, se colocar no lugar do outro, que esse é o guia que nós temos, né? Não fazer Consciência. ao outro o que não Isso. gostaria que fizessem a nós, né? Quem não está precisando de uma palavra amiga, de uma ajuda em algum momento, então que a gente, é claro, a gente não pode fazer tudo o tempo todo por todo mundo. Mas esse exercício, né, desse cuidado, até a questão da vacina, que é algo coletivo, não é individual, a decisão, porque interfere, né? Aí a ciência vai explicar o porquê, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação, o contágio do vírus, enfim. Mutação. Isso, a mutação. Então, esse despertar para, poxa, eu sou um ser aqui, eu sou individual, eu sou um indivíduo, mas eu vivo em coletividade, né? Eu tenho o que eu faço, as minhas escolhas também interferem na vida do outro, assim como o outro interfere na minha. Eu acho que esse despertar para essa coletividade, para o fato de que somos todos um, somos todos irmãos, todos nós tivemos essa oportunidade. Uns ignoraram e outros não, né? Eu, Mas foi aí esse ponto, como você falou. eu Gente... costumo repetir muito, não sei se meu pai ainda está aqui, ele discute isso bastante na orelha dele, que o Dr. Frederico, ele deixa sempre, o Dr. Frederico, nosso mentor, ele me deixa sempre ciente de que a evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual, né? Então, é fazendo a sua parte que vai reverberar lá no externo, não é o contrário, né? Então, cada um tem que ter isso que você falou, a consciência de que se eu não quero para mim, eu não posso querer para o próximo, né? É a partir daí que a gente vai, sim, conseguir esse laço fraterno, esse laço de união que vai nos levar daqui para lugares melhores todos, né? Todos vamos evoluir, né? Priscila, deu 7 horas. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar a nossa live, porque eu tenho meus outros compromissos aqui também com a doutrina, mas eu não gostaria de deixar aqui minha gratidão por você ter participado com a gente dessa live, que foi 1 hora, mas foi tão rápido, mas foi só 5 minutos, olha, né? Foi 1 hora não, foram 55 minutos. Ela vai me cobrar esses 5 minutos eternamente. Gente, mas tudo bem. Obrigada, Alan. Sempre bom estar aqui com você batendo um papo. A gente combina mais vezes. Falamos muito de lei do progresso, né? E aí, ó, vamos fazer de novo a propaganda, que eu estou estudando as leis morais. Então, quem quiser também, como eu falei, não concorro com o Alan, né? Todo domingo o Alan está aqui às 6 horas, 18 horas.
E às 20 horas, quase todo domingo, eu estou aqui fazendo também a minha live, que no momento nós estamos estudando as leis morais. Quem quiser participar será bem-vindo. Então, aqui, só para fechar, né, a Gisele falando, agradecendo, o Nando lembrando a responsabilidade social e que seremos cobrados por isso, exatamente. E a Sônia também agradecendo. Foi bom passar o final de domingo com vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também a espiritualidade amiga, né, que nos permite, que nos patrocina esse trabalho, essas pequenas fagulhas de luz que a gente lê através dessas leituras edificantes, elucidativas e tenta trazer para dentro do nosso sentimento, a fim de moldar o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas atitudes. Que o Cristo esteja presente não somente no Natal, mas também todos os dias da nossa vida e que com ele renasça a esperança em dias melhores, a responsabilidade da evolução e a vontade de servir, que é a partir dela que a gente vai conseguir ficar cada vez mais próximo do seu reino. Não é? Então fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.